Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para quem não sabe, eu sou o professor Carlos Barros, trabalho com vocês aqui a disciplina de História e Geografia de Rondônia. Tá? Eu sou professor da rede estadual, né? Trabalho no Vilela já há 3 anos. Dei aula aqui no Júlio Guerra. Né? Sou professor do CPC desde a formação, desde o seu início do CPC. Trabalhei também em outros cursinhos preparatórios aqui no Galileu, por exemplo, para a Polícia Civil, né? Com o Dr. Júlio Rios. Trabalhei no Darwin também junto com a Cássio. Né? Então, assim, concursos e vestibulares aqui é com o CPC e é comigo na História de Geografia, História de Rondônia, Geografia de Rondônia, História Geral, Geografia Geral. Sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, tá? Formado em Geografia, pós-graduado em História também, tá? E estou na rede estadual desde 2009 e eu espero que vocês estejam também lá comigo, né? Então, assim, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso, nos macetes de concurso. Um detalhe importante na história de Rondônia: a história de Rondônia ela não é somente atual, ela contém um contexto já ainda lá no período da colonização do Brasil, né? Então, assim, eu vou passar os macetes importantes que caem no concurso, porque é o que geralmente eles estão cobrando nos últimos 5 anos, 6 anos aí de concurso público do estado de Rondônia. No conteúdo de História, nesses primeiros encontros vai ser somente História de Rondônia, depois nós vamos passar para a parte de Geografia. O conteúdo de História de Rondônia eu dividi ele em 4 partes. Hoje, nesse nosso encontro inicial, nós vamos ver a primeira parte da história, não exatamente do estado de Rondônia, mas que tem a ver com o contexto de Rondônia, porque Rondônia faz parte da chamada Amazônia. Antes disso, material de apoio. Além das nossas videoaulas, né, eu também com os meus alunos lá no Vilela, eu trabalho com os livros, né? Eu tenho um livro de História de Rondônia, esse aqui geralmente cai em concurso público, algumas coisas existiram aqui, eu não sei se aqui algumas livrarias de Paraná possui, esse aqui eu comprei em Porto Velho. Esse outro também, do Emanuel, né, do Emanuel Gomes, também tem muito assunto relacionado à história de Rondônia e parte da geografia. E tenho esse aqui de Geografia de Rondônia, que é bem condensado, é um material bastante condensado, dá para um apoio, né, para o nosso entendimento um pouco da geografia de Rondônia. São materiais que são bastante atualizados, sendo o professor Alex Paletó, que lançou o livro dele no mês de agosto. Não sei se chegou aqui ainda nas livrarias de Paraná, né? Então, são materiais que sempre as bancas utilizam como material de apoio, até porque o conteúdo de História de Rondônia, ele é um conteúdo não muito extenso. Até porque a história de Rondônia, ela termina, não digo termina, ela dá um ponto de parada exatamente na construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, que é um pouco do contexto histórico. Mas vamos ver essa primeira parte. A primeira parte da história de Rondônia, ou melhor falando, contexto Amazônia, começa por volta do século XVI. Mas vamos fazer uma retrospectiva da história geral primeiro. A questão é o seguinte: o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, todo mundo sabe disso. Só que antes disso, por volta de 1494, nós tínhamos uma assinatura de um acordo, um primeiro tratado, chamado Tratado de Tordesilhas. Vou adiantar aqui o slide para vocês entenderem como que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que limitava as terras portuguesas e espanholas. Para aí, quer dizer que a Amazônia então não pertencia aos portugueses, pertencia aos espanhóis. Mas calma aí, então era para a gente estar falando castelhano, né? Ou espanhol. Só que o que acontece? Por volta de 1494, na história mundial, Portugal e Espanha, eles possuíam, na realidade, podemos dizer, um grau de parentesco enorme em relação às coroas. Monarquia, que é um sistema governamental que predominava na Europa. Por volta do século, isso aqui é 1494, isso aí por volta do século XIV,
já passando para o século XV, então o sistema político na Europa já tinha sido estabelecido, a monarquia absolutista. E Portugal e Espanha estavam praticamente com os mesmos monarcas e com um grau de parentesco enorme. Nesse período começa então o que nós chamamos na história mundial de grandes navegações. As grandes navegações, qual era o objetivo delas principais? Dessas grandes navegações, na realidade, era justamente buscar riquezas. Essas riquezas não importavam em que aonde eles iriam conseguir. Até porque eles tinham um comércio, na história mundial fala assim que eles tinham um comércio enorme com o Oriente, onde eles traziam, melhor falando, as chamadas especiarias. O que eram as especiarias? Eram tecidos, ervas aromáticas, que eles compravam exatamente no Oriente. Oriente que eu digo, Índia, na China, e levavam para a Europa. Só que nesse período, um detalhe importantíssimo na história mundial, é que a expansão árabe, eu digo expansão árabe com a religião islâmica, começa a atrapalhar o comércio entre esses países europeus, como é o caso da Inglaterra, França, Portugal, Espanha, a própria Holanda, tinha um comércio intenso com o Oriente. Então o que vai acontecer? Com a expansão do islamismo, da civilização árabe para a região da Europa, interrompe por um momento ali na história mundial o comércio, né, na região do mar Mediterrâneo com os europeus. Existiam os chamados atravessadores, né? E o que acontece? Nesse período, então, começam as grandes navegações. Essas grandes navegações vai fazer com que esses povos europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, comecem a migrar ou a procurar novos locais de comércio. Inclusive, nesse período, já por volta de 1494, já tem alguns povos europeus chegando no que nós chamamos hoje de continente americano. Como, por exemplo, Américo Vespúcio. O nome de continente de América é em homenagem a Américo Vespúcio, um dos primeiros navegadores a pisar ou a chegar nessa região. Posteriormente, por volta de 1500, né, nós vamos ter então Pedro Álvares Cabral chegando aqui na região que nós chamamos hoje de Brasil. Mas como havia um acordo entre portugueses e espanhóis por volta de 1494, chamado Tratado de Tordesilhas, porque na parte acima da que nós chamamos de América Central e América do Norte, já havia sido descoberta novas terras, já tinha um princípio de colonização. E o que acontece? O Tratado de Tordesilhas ele vem para limitar o que seriam as terras recém-descobertas dos portugueses e dos espanhóis. Aqui está o que eu estou comentando para vocês. Uma linha imaginária, né? E que falava assim, ó, a partir de 360 léguas, né, das ilhas de Cabo Verde, nós teremos um limite de território para portugueses e o limite de território para os espanhóis. Portanto, a região que hoje nós chamamos de Amazônia pertencia aos espanhóis. Mas calma aí, professor, por que aqui não se fala castelhano? Por que os espanhóis não se interessaram? Primeiro, os espanhóis não se interessaram por essa região, apesar de que tinha muitos navegadores entrando pelos rios da Amazônia. Inclusive, já após 1500, começa a chegar nessa região, que nós chamamos de Amazônia, muitos navegadores, espanhóis, franceses, holandeses, né? Até mesmo os ingleses chegaram nessa região. E o que acontece? Alguns rios da nossa região, depois eu vou falar isso lá em Geografia de Rondônia, são totalmente navegáveis em quase todo o seu território. Por exemplo, o rio Amazonas, ele desemboca ou deságua na região próxima ao Oceano Atlântico. E o que vai acontecer? Ele é totalmente navegável até as proximidades, né, de Manaus. Depois disso, tem os afluentes, no caso o rio Madeira, ele é um afluente e ele é navegável até a cidade de Porto Velho. E nessa questão, o que acontece? Muitas pessoas, muitos atravessadores, muitos comerciantes, muitos exploradores vinham pelos rios da Amazônia para identificar possíveis riquezas que poderiam haver nessa região. E aí o Tratado de Tordesilhas era um limite imaginário
é um primeiro tratado que de vez em quando cai em algum concurso público do estado de Rondônia, assinado entre portugueses e espanhóis, de uma maneira passiva. Por que de uma maneira passiva? Porque justamente eles eram parceiros políticos, parceiros econômicos. Havia um grau de parentesco entre as duas coroas. Então, havia essa limite de divisão. E na história do Brasil, o que vai acontecer? Essa parte pertencente aos portugueses foi a que começou a ter um maior desenvolvimento através das chamadas capitanias hereditárias, né? Aqui, na região litorânea do Brasil, então nós vamos ter essa terra pertencente aos portugueses e no qual foi formada as chamadas capitanias hereditárias, que eram faixas de terras dadas aos chamados donatários, pessoas ligadas à coroa portuguesa e que deveriam cuidar dessa terra, zelar, explorar, escravizar toda essa região. Mas o que acontece? E do lado espanhol, o que acontecia na realidade? Nada, praticamente. Por quê? Ao chegar nessa região, a primeira coisa que eles descobriram é que havia muitos índios. Segundo, não havia as tais riquezas que eles tanto procuraram. Que riquezas que eles procuravam? Pedras preciosas, ouro, todo tipo de riqueza que pudesse desenvolver a monarquia absolutista lá na Europa. Nessa questão, o que vai acontecer? Os espanhóis não se interessam por essa região inóspita, floresta fechada, uma floresta densa, animais perigosos, índios nocivos à civilização. E alguns personagens da história, não sei se vocês ouviram falar, registram alguns fatos, não aqui no Brasil, hoje chamamos de Brasil, mas em países vizinhos ao Brasil, como, por exemplo, Francisco de Orellana. Francisco de Orellana tem alguns filmes relacionados a ele, dos registros que ele fez nos livros, do chamado Eldorado Amazônico. O que seria esse Eldorado Amazônico? Era justamente a descoberta de ouro nas províncias que estavam na Cordilheira dos Andes. Coitado dos nativos que viviam nessa região, inclusive povos pré-colombianos, incas, maias e astecas, descendentes, sofreram com a ocupação espanhola nessa região. Por que eles sofreram? Porque justamente nessa região, esses povos civilizados, né, para nós e para o homem branco, não eram civilizados, os colonizadores não eram civilizados. O que acontece? Essas civilizações que viviam na região da Cordilheira dos Andes, eles dominavam o metal. Como assim dominavam o metal? Estatuetas de ouro, estatuetas de bronze, adereços de ouro, adereços de bronze. Então, os espanhóis, ao chegar nessa região, se depararam com uma civilização, com um auge, né, tecnológico na época, nós podemos dizer tecnológico, de avanço, e que tinha ouro, bronze, pedras preciosas no seu cotidiano. Era tudo que os espanhóis queriam. Então, o que acontece? Começa, então, um processo de ocupação, exploração e escravidão na chamada América Andina. É por isso que Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e outros países vizinhos ao Brasil falam a língua castelhana. Por quê? Por causa dessa ocupação que começou a partir de 1494 com os espanhóis nessa região dos Andes. E toda essa região dos Andes tinham povos pré-colombianos, no caso aqui, os incas, tá? E os maias. Nessa situação, escravidão, exploração, os espanhóis não se interessaram por essa região. Quem se interessou pela região que nós chamamos hoje de Amazônia? Holandeses, franceses e depois, posteriormente, os portugueses. Como? Porque nessa região, ao vir alguns navegadores, alguns exploradores, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, aqui em Ji-Paraná nós temos o nome de uma rua dada a essa rua o nome de um grande navegador chamado Pedro Teixeira. Quem foi Pedro Teixeira? Pedro Teixeira foi um grande comerciante, navegador português, que passou por essa região de Ji-Paraná, explorando, escravizando também e comercializando. Não somente ele, nós tivemos também outros, tá? Dom Antônio Raposo Tavares. Dom Antônio Raposo Tavares é um personagem que você vai em São Paulo, é o que mais tem monumento a essa pessoa.
Por exemplo, rodovia dos Bandeirantes. Tem a rodovia Raposo Tavares. Mas rodovia dos Bandeirantes Raposo Tavares é o que você está pensando. Os bandeirantes foram as pessoas que vieram para cá, para essa região explorar. Explorar o quê? Ouro? Não. Inicialmente não descobriram ouro. Descobriram as chamadas ervas aromáticas, que nós chamamos na história da Amazônia, drogas do sertão. Mas, professor, o que são drogas do sertão? É cocaína, maconha? É isso? Não. Não é isso, não. Drogas do sertão é ervas aromáticas. Ervas aromáticas era a chamada salsa-parrilha, uma planta afrodisíaca. Também cupuaçu, cacau, todos os produtos típicos da região amazônica e parte da Nordeste. Sertão, a Amazônia é sertão? Não é sertão, é Amazônia. Mas por que drogas do sertão? Porque nós encontramos tanto no contexto amazônico, quanto alguns produtos no contexto nordestino. Então, por isso que é o nome drogas do sertão. Nessa situação, muitos exploradores nessa região. Mas calma aí, como que eles descobriram isso? Me explica, como que seria? A explicação mais plausível e lógica é que quem sabia que tinha isso aqui era quem? Os índios. Os índios que viviam nessa região, que eram milhares de índios que viviam espalhados em todo o Brasil, quando os portugueses, quando os espanhóis, holandeses, franceses, ingleses passaram por essa região, eram que sabia que existia isso e eles utilizavam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então eles começaram, bandeirantes, exploradores, começaram a escravizar os indígenas. Começaram a escravizar os indígenas porque começaram a descobrir novos gostos. O europeu tem um gosto bastante refinado, não sei se vocês sabem, né? O francês gosta de merda do molusco, chamado de caviar, né? Eles sempre tiveram esse gosto diferente. Tanto que como eu citei no início da aula, as especiarias vinham da região do Oriente Médio. E quando do Oriente, desculpa. Quando eles chegam aqui, descobrem isso aqui, pô, é o que é o chamado, podemos dizer assim, o paladar dos deuses, né? Coisas que eles nunca tinham provado, nunca tinham visto e encontram na Amazônia. Então a escravidão indígena nesse período vai se dar exatamente por causa das drogas do sertão. E muitos trabalhadores, melhor falando, muitos exploradores passaram por essa região pelos rios da Amazônia. Vou mostrar aqui para alguns para vocês entenderem, tá? Posso apagar essa parte, senão vai atrapalhar a letra, né? Vou apagar aqui. Então o que acontece? Nesse período, a escravidão indígena ela se deu por por três características: o descimento, resgate e guerras. Ou seja, os índios tinham três situações para poder se tornar amigos, né? Tem os chamados amigos da escola, eu digo os amigos dos exploradores. Primeiro, né, quem eram os responsáveis de fazer o contato direto entre europeu e indígena? Os padres jesuítas. Lembra da história do Brasil, os padres jesuítas, a importância deles nesse período? Tem esse contexto. Aqui na região amazônica tem também. Então o que acontece? Nesse período, o indígena ele tinha três características para poder ajudar os exploradores. Ou ele era feito, ou o acordo feito através do descimento. O que era o descimento? Era geralmente feito o contato pelos padres jesuítas que convenciam os indígenas a trabalhar para os exploradores. Esse convencimento, claro, passa pela exploração das drogas do sertão. Está aqui, ó, drogas do sertão, está aqui, ó. Drogas da Amazônia ou drogas do sertão, cacau, cupuaçu, guaraná, pimenta do reino, açaí, buriti, tá? Então os indígenas que viviam nessa região passavam pelo descimento, ou seja, um convencimento,
né, de uma maneira pacífica. Ele poderia ser também resgatado. Como assim resgatado? Geralmente, nesse período da história da Amazônia, o que vai acontecer? Havia muitas brigas entre tribos inimigas. Essas tribos inimigas que brigavam, a perdedora se tornava escravo. E aí vinha o explorador, praticamente, ele resgatava os índios prisioneiros para trabalhar na exploração. E também existiam as chamadas guerras justas, que eram guerras autorizadas pela coroa portuguesa para atacar as tribos e escravizar as tribos indígenas para o trabalho, né, forçado no período da exploração. Então, no século XVI, é que eu estou falando aqui século XVI e século XVII, nós temos então esse processo de ocupação da região. Mas, professor, o senhor está falando de Rondônia ou da Amazônia? Estou falando da Amazônia para vocês entenderem a formação do contexto do território federal do Guaporé e, posteriormente, território federal de Rondônia, porque dentro desse período nós vamos ter um assunto muito importante, que é ainda hoje eu vou falar sobre ele, que é a formação do Real Forte Príncipe da Beira. Que aí eu vou parar hoje nesse ponto para poder depois a gente dar continuidade até chegar nos territórios e posteriormente estado de Rondônia. Mas então nesse período a Amazônia estava cheia de exploradores. Em alguns concursos eles podem ser chamados de bandeirantes, tá? Podem ser chamados de sertanistas ou até mesmo de exploradores mesmos. Tá? Então, são três palavrinhas que são dadas para denominação para essas pessoas que estavam na Amazônia explorando e escravizando as tribos indígenas. Nesse contexto, o que acontece? Nesse primeiro momento do século XVI e século XVII, a economia da Amazônia baseava-se na exploração do quê? Nas drogas da Amazônia, ou conhecida como drogas do sertão. Entenderam essa primeira parte? Primeiro tratado feito entre portugueses e espanhóis. Tratado de Tordesilhas, 1494. É um primeiro acordo. De vez em quando cai no concurso público sobre o Tratado de Tordesilhas. O que falava o Tratado de Tordesilhas? A partir de 360 léguas das ilhas de Cabo Verde, lado direito, como vocês estarão fazendo a prova, né? Se cair um mapinha lá sobre o Tratado de Tordesilhas, o direito português, o esquerdo dos espanhóis. Entenderam, né? Direito português e esquerdo dos espanhóis. Portanto, a área menor era dos portugueses e a maior dos espanhóis. Espanhóis não se interessaram pela região da Amazônia. Quem se interessou foi outros povos europeus, como é o caso dos ingleses, dos holandeses e dos próprios franceses. Mas, professor, o senhor está citando inglês, holandês, francês, por que a gente não fala essa língua? Mas nós temos países vizinhos ao Brasil que falam essa língua. Guiana Francesa, Suriname, que fala o holandês, e a própria Guiana, que fala o inglês. Só para vocês terem uma ideia como que era a situação, né, todos os povos europeus na região da América do Sul, que nós chamamos hoje de América do Sul. E aí o que acontece explorando isso aqui? De forma intensa, escravizando os índios, e nessa situação, quem sofreu muito foi os indígenas. Tanto que só posteriormente, não era ainda os portugueses que estavam nessa região, os portugueses vão se interessar por essa região a partir de 1630. É a partir de 1630 que começa a chegar as primeiras expedições exploratórias nessa região da Amazônia. E o que acontece? A partir de 1630, ao ver que toda essa região estava um vulco-vulco de exploração, o que vai acontecer? Os portugueses vão acelerar exatamente a ocupação dessa região, apesar de que eles estavam de forma ilegal na região, por causa do quê? Do Tratado de Tordesilhas. Essa região não pertencia a nenhum desses povos. Mas como os espanhóis não se interessaram, o que vai acontecer? Vamos explorar o que temos de riquezas, as drogas do sertão. E nessa questão, o que vai acontecer? Os portugueses começam também ao seu processo exploratório nessa região, no que nós chamamos de Amazônia. E aí vai se passando o tempo, quando é por volta de 1718,
o que vai acontecer? Nós vamos ter a primeira descoberta de uma riqueza que tanto eles procuraram, que era o ouro. Só uma dúvida aí, esse tratado de Tordesilhas. Na verdade, essa divisão, é isso, né? É uma divisão. Sim, né? Era uma divisão. Aqui, eu vou mostrar, vou voltar no mapa, ó. Então, o que acontece? Divisão, portugueses, isso aqui, espanhóis. Aí vocês estão vendo que aqui tem no mapa tem algumas setas, né, vermelhas e azuis. O que significam essas setas? Essas setas significam as expedições exploratórias. Pode ver aqui, ó, que a maior seta passa por Rondônia. Isso aqui hoje é o estado de Rondônia, ó. Isso aqui, esse quadrado aqui. Então a maior seta sai da cidade de São Paulo, capitania de São Paulo, passa pelo estado de Rondônia, passando pelos rios da Amazônia. Lembra que eu falei no início da aula? Rio Guaporé, atenta a esse detalhe: Guaporé, Mamoré, Madeira, Amazonas. Guaporé, Mamoré, Madeira, Amazonas, Oceano Atlântico, e vai embora para a Europa. Comércio. Nesse período, já com as primeiras expedições, e essas expedições eram chamadas de bandeirantes. Os bandeirantes, exploradores, os bandeirantes que escravizavam os índios, os bandeirantes que torturavam os índios. Inclusive, Dom Antônio Raposo Tavares foi a pior expedição que se teve na história da Amazônia. Apesar de ter um monumento enorme em homenagem a esse cidadão. Por quê? Porque ele foi um expedicionário a mando da coroa portuguesa que veio para a região tanto explorar quanto para escravizar. E os que não eram escravizados, o que aconteciam? Eram mortos. E alguns livros de história antigos registram que ele matou mais de 2.500 índios. Raposo Tavares contava então essa história, então, no caso? Exatamente. Tá? Então, Dom Antônio Raposo Tavares passou por essa região. Pode ver que essas setas elas vão para várias expedições. Elas saíam da cidade de São Paulo, saiu da província de São Paulo, porque era, ou melhor, não São Paulo, na cidade de Santos, né, que fica no estado de São Paulo, e que era a sede do governo português na época, praticamente, né? Ali começa todo o processo de ocupação, e que foi uma das capitanias que se desenvolveram naquele período, das capitanias hereditárias, ali São Vicente, né? Que foi uma das únicas capitanias hereditárias que se desenvolveu, foi na região de São Paulo. Então os bandeirantes saíram para várias regiões, para várias partes, né, do Brasil, procurando essas riquezas. E aí o que acontece? A primeira riqueza, as drogas do sertão, são de fato exploradas por eles nesse período. Logo após isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a descoberta do ouro em uma região bem próxima de nós aqui, tá? Por exemplo, em 1718, no rio Caxipó-Mirim, que é um afluente do rio Cuiabá. Rio Cuiabá está aqui na região do Mato Grosso. Bem próximo de nós, começa a descoberta, ou descobre-se o ouro nessa região. Em 1734, os irmãos Arthur e Fernando Paz de Barros descobrem o ouro no rio Guaporé. Isso já em 1734. Ao descobrir o ouro, meu amigo, é aquela corrida do ouro que sempre teve em qualquer parte do mundo onde se tem essa riqueza. Eu vou citar só um exemplo aqui, só do Brasil. Serra Pelada, virou até minissérie da Globo. Garimpo do ouro do Rio Madeira. Todo lugar que tem alguma riqueza ligada a ouro vai encher de gente. E aí os irmãos Barros, né, Fernando Paz de Barros e o Arthur Paz de Barros, descobrem o ouro no Vale do Guaporé, vai começar a chegar gente aqui para essa região. Então a preocupação do governo português era, primeiro, legalizar a região. Mas calma aí, legalizar eles não estavam de forma ilegal na região pelo Tratado de Tordesilhas? Estavam. Eles estavam de forma ilegal. Então, para legalizar, era preciso assinar o quê? Um outro tratado. Um tratado importante de 1750, chamado Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, princípio uti possidetis, que significa o quê? A terra pertence a quem
ocupa. E quem estava ocupando? Quem ocupava? Quem ocupava? Os portugueses. Era dos espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas, mas pelo princípio uti possidetis do Tratado de Madrid de 1750, a terra pertence a quem ocupa, portanto, quem estava ocupando eram os portugueses. Nessa situação, por que legalizar? E por que os espanhóis não se interessaram ou não se interessaram nesse momento da descoberta do ouro? Porque não sabiam, haviam documentos forjados pelos portugueses, ou seja, os portugueses passaram a perna nos espanhóis. E passaram a perna em nós também. Tá? O que acontece? A partir disso, com a descoberta de ouro na região aqui do Vale do Guaporé, quando eu digo Vale do Guaporé, entendo o seguinte, lá em geografia eu vou explicar isso para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Se os portugueses que colonizou o Brasil, por que nós não somos portugueses? Oi? Vamos lá, repita, faça a pergunta. Não, é tipo assim, se os portugueses que colonizou o Brasil, Certo. por que nós não somos de Portugal? Tipo, por que não virou tudo só um? Primeiro pela questão histórica de independência e proclamação, né? Tem aquele detalhe lá na história do Brasil, né, o período da independência do Brasil em que o Dom Pedro não aceitou o mando da monarquia portuguesa e a pressão popular, né, daqui. E aí também pela questão outra, porque nós não somos um país desenvolvido. Portugal não é desenvolvido não, tá? Apesar de estar na Europa, Portugal tem sérias crises financeiras. Não sei se alguém teve a oportunidade de viajar pela Europa e ir em Portugal. Portugal ela não é um país industrializado, como é a Inglaterra, como é a Alemanha. O que ela se desenvolveu mais é a questão turística e de comércio. Tá? Então, hoje nós somos um país, assim, podemos dizer, ainda dependentes economicamente de algumas nações, não também pelo fator de colonização, mas também pelo fator de desenvolvimento tecnológico. Porque nós não produzimos tecnologia, nós importamos tecnologia. Temos mão de obra, temos matéria-prima, mas não temos tecnologia. Pode pegar aí hoje, por exemplo, você pode me citar um exemplo de um carro brasileiro? Típico brasileiro? Não. A maioria dos carros são o quê? De outros países, a tecnologia são de outros países, né? Toyota, Fiat, né? A Chevrolet. Por isso que nós não somos ainda um país que tem um grau de desenvolvimento tecnológico enorme. E também passa pelas questões políticas também, que aí não posso entrar em detalhes, né? Então, o primeiro ciclo, na verdade, foi do ouro. Primeiro ciclo das drogas, econômico das drogas do sertão. Tá? Primeiro ciclo econômico foi das drogas do sertão. Segundo ciclo, aí vem o segundo. Mas isso total do Brasil ou só da parte amazônica? Só da parte amazônica, né? Não. No contexto brasileiro foi assim, para entender. Contexto brasileiro, os bandeirantes procuravam ouro. Tanto que é que Minas Gerais produziu o quê? Ouro, pedras preciosas. Quando eles descobrem ouro, então vai ser descoberto ouro aqui na região amazônica, no Vale do Guaporé, vai ser descoberto ouro na região de Cuiabá, vai ser descoberto ouro na região de Goiás também. Então, essas riquezas, e através do Tratado de Madrid de 1750, começaram a ser legalizadas para a coroa portuguesa. Por que legalizados? Porque eles estavam de forma ilegal nessa região. E por que a coroa? O que mantinha a monarquia portuguesa lá na Europa e que vinha aqui da colônia? Produção básica do quê? Das drogas do sertão. Produção, uma certa produção começava a ter aí da pecuária e posteriormente a cana-de-açúcar, né, que é aquele período da escravidão, depois vem outros períodos econômicos, até chegar no período da independência do Brasil. Mas no contexto amazônico, o primeiro ciclo da economia, lá o ciclo das drogas do sertão, ou drogas da Amazônia. Posteriormente vem agora a descoberta do ouro na região do Vale do Guaporé. A partir disso, quando se torna legal essa região,
legalizada pelos portugueses, princípio uti possidetis, a terra pertence a quem ocupa, Tratado de Madrid de 1750, a coroa portuguesa então resolve criar algumas províncias na região. O que eram províncias? Territórios que pertenciam aos portugueses e que eles iriam administrar. Qual foi ou quais foram? Província do Mato Grosso. E um detalhe interessante, um dia nós fomos paulistas, um dia nós fomos mato-grossenses, na história da Amazônia. Paulistas porque nessa época a província que comandava toda essa região era a província de São Paulo, né, através dos bandeirantes. Fomos agora com a criação da província do Mato Grosso, isso por volta de 1738, cria a província do Mato Grosso. Então essa região, até as proximidades de Porto Velho, que nós chamamos de Santo Antônio das Cachoeiras, era Mato Grosso. Depois disso, Amazonas, Grão-Pará. Um detalhe interessantíssimo, com a descoberta das drogas do sertão e posteriormente do ouro, os portugueses se apressaram a criar a chamada Companhia de Comércio. Companhia do Comércio Maranhão, Grão-Pará. Para que servia essa Companhia de Comércio? Comprar toda a produção dos exploradores, né, dos comerciantes que estavam na região, comprar essa produção e mandar para Portugal. Em troca, o que eles faziam? Traziam mercadoria de Portugal e vendia a preços exorbitantes para as pessoas que viviam aqui na Amazônia. Lá na história do Brasil, ocorreu conflitos por causa dessa situação aí. Eu não vou entrar em detalhes porque não estou dando aula de história do Brasil. Mas por causa dessas companhias de comércio que cobravam preços altíssimos por produtos que eles traziam, ocorreu um conflito entre os nativos que viviam nessa região da Amazônia. E o que ocorre? Por volta após 1750, quando legaliza a região, nós vamos ter então a criação da província do Mato Grosso. E aí entra um dos personagens mais importantes da história da região amazônica, do contexto de Rondônia. Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Primeiro governador da província do Mato Grosso. Rolim de Moura. Nós temos uma cidade aqui no nosso estado chamada de Rolim de Moura. Quem foi Rolim de Moura? Foi o governador nomeado pela coroa portuguesa, estabelecido para a província do Mato Grosso, cria a primeira cidade na região, chamada de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu não sei se vocês já foram lá, mas é uma cidade muito bonita. Uma cidade histórica do contexto guaporiano. O rio Guaporé nasce na Serra dos Parecis, no estado do Mato Grosso. E atravessa parte do estado de Rondônia. Nessa situação, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares chega na região para legalizar, controlar e militarizar. Militarizar é militarizar, porque os portugueses, ao assinar com os espanhóis o Tratado de Madrid de 1750, estavam com medo de perder a região de novo. Tanto que depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns tratados que ficam num jogo de empurra aí entre de quem pertencia a terra pertencia a quem e tal. Mas vamos lá.